Olá, querido irmão, graça e paz, dando continuidade à nossa série de devocionais em comemoração à Reforma Protestante. Eu gostaria que nós olhássemos hoje para o quarto ponto das doutrinas da graça, que é a graça irresistível. Deus opera de forma irresistível na vida daqueles a qual Ele quer transformar e regenerar. Para isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 9, versículo de número 15. Atos 9, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. O versículo 16 diz: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. O texto aqui está falando de Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. Ele participou da morte de Estevão. O texto diz que as pessoas que foram apedrejar Estevão, em Atos capítulo 7, depositaram as roupas ao pé de Saulo. E depois é dito que Saulo começou a perseguir a igreja, começou a se levantar contra aqueles que estavam com Cristo Jesus, andando naquilo que ele chamava do caminho, os do caminho. E até que acontece um fato interessante, ele recebe carta, ou seja, uma autorização em Jerusalém, para ir até Damasco, onde havia uma grande comunidade de cristãos, e ele recebeu essa autorização para poder ir até Damasco e perseguir os cristãos. Mas no caminho para Damasco, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele caiu do cavalo onde ele estava montado e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele fica cego e ele é levado para a casa de um judeu lá em Damasco. Ele fica nessa casa até que Deus chama um homem chamado Ananias e diz: vá até uma rua chamada Direita e lá Paulo está te esperando para você orar para ele. E você vai orar para ele e vai dizer para ele que ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e diante dos príncipes de Israel. O que a gente percebe nessa narrativa é que Deus, ele dirige todas as coisas de forma irresistível. O homem, nesse ponto, não consegue resistir à obra do Espírito Santo. Este homem odiava os cristãos. Este homem odiava a Cristo Jesus, mas Cristo Jesus operou poderosamente na vida desse homem, transformando a sua vontade, transformando o seu interior através de uma experiência que o levou a sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Em nenhum momento Paulo pensou em voltar atrás depois que ele foi transformado. O que isso nos ensina? Que a graça de Deus que opera na vida do homem pecador, essa graça é irresistível, ela é poderosa. Eu mesmo conheço várias pessoas que odiavam a igreja, odiavam os cristãos e hoje são cristãos fervorosos, cheios da graça do Senhor. Por que isso acontece? É porque quem opera é o Espírito Santo. E ele opera de forma irresistível. A graça de Deus, quando ela é derramada sobre um homem, ela transforma o homem completamente. Louvado seja o Senhor por isso. Deus transforma inimigos em agentes do Evangelho. Deus transforma pessoas que não são em pessoas que são. Deus pega pessoas improváveis e faz com que elas sejam anunciadoras, proclamadoras do Evangelho. Essa é a grande verdade do Evangelho, essa é a grande verdade das doutrinas da graça. O homem estava morto em seus delitos e pecados, é eleito por Deus, é salvo pelo Senhor, de fato selado pelo Senhor. Isso aponta para essa graça poderosa que é irresistível, que o homem não pode resistir, e nós veremos no nosso próximo devocional o próximo ponto e o quinto ponto, que é a perseverança dos santos. Todo esse processo, ele é um processo que permanece até o fim, não porque depende de nós, mas porque depende daquele que nos chamou, que é Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por este momento, obrigado por cada um dos meus irmãos e que nós possamos continuar nessa verdade, de que é o Senhor que nos restaura, é o Senhor que nos dá vida
É o Senhor, de fato, que opera em nós, e quando o Senhor opera, o homem não pode parar. O homem não pode impedir o teu agir. O homem não pode resistir às tuas potentes mãos, porque, de fato, é o Senhor que faz. E nós somos gratos por isso ao Senhor. Muito obrigado, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o nosso próximo devocional.